A paz do Senhor Jesus, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, saudando a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o meu irmão João nessa manhã. A palavra de Deus nessa manhã é a instrução espiritual e não a precipitação. Eu quero falar com vocês sobre a instrução espiritual. Acabei colocando o título errado, me perdoe. Amém? Em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 10, a palavra do Senhor nos diz assim nessa manhã: os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, mas riram-se, zombaram deles. Verso 11: todavia alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Verso 12: também em Judá a mão de Deus esteve com o povo, dando-lhe um só coração para cumprirem a ordem do rei e dos oficiais conforme a palavra do Senhor. Amém? Aqui nessa manhã nós estamos falando de uma chamada divina que o Senhor está fazendo para mim e para você nessa manhã. Ele está chamando eu e você nessa manhã. O Senhor está nos chamando para nós pregarmos a palavra, levarmos o Evangelho como Ele manda, como Ele diz aqui. Mas o que houve aqui nesse meio tempo? Houve também rejeição. No capítulo 36 de Crônica, verso 16, amém? 36, verso 16, ele diz assim: eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Desprezadores, profeta, rejeição, a ira de Deus, perseguição e zombaria. No verso 17 ele diz: fez subir contra eles o rei dos caldeus, que os matou seu jovem à espada, no seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens e nem das donzelas, e nem dos velhos. Deus entregou a todos na mão de Nabucodonosor. Quer zombar do profeta? Quer zombar do pastor? Quer zombar do bispo? Quer zombar do apóstolo? Quer zombar do evangelista? Quer zombar da diaconisa, do diácono, obreiro, obreira? Quer zombar dos homens de Deus? O próprio Deus envia através da sua ira os seus inimigos. O próprio Deus envia os inimigos dele para quê? Para destruir. Aqui não está dizendo que é Satanás, aqui está dizendo que é o próprio Deus. Então, quando tu zomba de um profeta, quando tu zomba de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, quem envia para cima de você os inimigos é o próprio Deus. Você que escarnece dos pastores, você que debocha, você que zomba, ele está dizendo nessa manhã: e fez subir contra eles os reis dos caldeus, que o matou o seu jovem espada no seu santuário, e não teve piedade nem do jovem, nem das donzelas, nem dos velhos, e Deus entregou a todos na mão de Nabucodonosor. A paz, Senhor Jesus, irmãs e lá, bom dia, seja bem-vindo. Ele fala de uma destruição total, instrumento de juízo, vingança divina e insensibilidade. No verso 16 ele fala da lei sendo desprezada, fala dos desprezadores e dos profetas, da rejeição, da ira de Deus, da perseguição e da zombaria. Amém? No livro de Salmo, capítulo 74, louvado seja o Senhor nessa manhã. No capítulo 74, verso 9, no livro de Salmo, o Senhor Jesus diz assim: já não vemos os sinais miraculosos, e já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Profeta, futuro oculto e pobreza espiritual. Lamentações 2, verso 9, você pode ler. No Salmo 105, verso 5, ele falando aqui dos profetas, no verso 5 ele diz: lembrai-vos das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Amém?
Ele fala das maravilhas de quem? De Deus. Salmo 77, verso 11. Voltando um pouquinho para trás. 77, verso 11 também nessa manhã. Ele diz assim na sua palavra: eu me lembrarei das obras do Senhor, e certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As pessoas hoje querem a manifestação de Deus, querem o derramamento do Espírito Santo, mas não buscam a Deus. Zombam dos profetas, zombam dos obreiros, zombam dos membros, porque tu está dando dinheiro para aquele ladrão está te enganando e está roubando. E por que tu que zomba está passando luta? Por que tu está passando luta nesse momento de dificuldade? Por que isso aqui não é pregado dentro das igrejas? Por que isso aqui não é falado dentro das igrejas? Porque tem medo de perder os seus membros. Eu, como não tenho membro e não tenho igreja, mas tenho 28 mil só nesse canal. E passou dos 28 mil, né? Da última vez atualizado entrou 8.100. Isso num dia, 8.100 pessoas entraram. Isso foi num domingo, se eu não me engano. Faz tempo que eu não olho as minhas atualizações. Então, irmãos, aqui Deus está falando para aqueles que gostam de zombar do seu servo, gostam de zombar dos seus filhos. É Deus enviando o castigo, Deus fazendo justiça. Quantos de vocês recebem panfleto, pegam, amassam e jogam fora? Tu está desprezando a palavra de Deus. Tu está desprezando aquilo que o mensageiro está querendo te entregar através dele. Ele está sendo usado por Deus para entregar a mensagem. E você não está dando oportunidade. Então aqui ele fala daqueles que desprezaram a sua palavra. Amém? Louvado seja o nosso Deus nessa manhã. No Salmo 50, verso 7, ele fala assim, o Senhor Jesus: ouve, povo meu, eu falarei a Israel, eu, o teu Deus, testemunharei contra ti. Quem é que quer ouvir as demonstrações nesse momento, nessa hora? Aqui o Senhor está dizendo que ele vai vir contra aqueles que não querem ouvir a voz dele. Eu, Deus, o teu Deus, testemunharei o que? Contra ti. Você está sendo perseguido, você está sendo caluniado, você está sendo difamado. Então Deus está indo contra essa pessoa. Deus está indo nessa manhã contra essa pessoa que te difama, que te caluneia, que mente a teu respeito, que fala coisas que não deve, diz coisas que tu não precisa ouvir. Então o Senhor nessa manhã está o quê? Contra ela. A pregação dessa manhã é instrução espiritual, que Deus está nos dando e que muitos de nós às vezes rejeitamos a sua palavra. Amém? Nós estamos aqui em Crônicas. Vamos para o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1 nessa manhã. Provérbios 1, verso 7, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ele fala do conhecimento, ele fala da rejeição, fala do temor a Deus e fala de pessoas insensatas. Capítulo 1, verso 22, aqui ele diz: até quando os tolos amarei a tolice, e até quando os zombadores desejarão a zombaria, e os loucos odiarão o conhecimento. Ele está falando dos escarnecedores, da rejeição, pessoas insensatas e insensatez. No capítulo 3 aqui, verso 34, nessa manhã, no livro de Provérbios, ele diz: ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Desprezo divino, escarnecedor, graça de Deus, humildade, promoção de homens. No capítulo 19, verso 10, ele fala também. Amém? Então, aquele que tem o desprezo divino, escarnecedores, aqui ele fala também no capítulo 13,
de Provérbios, verso 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Aqui, reprovação desprezada, escarnecedores, 14, verso 6 também. Instrução, né, que ele fala, surdez espiritual. No capítulo 14, verso 6, ele diz: o zombador busca a sabedoria e não encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Conhecimento, capítulo 15, verso 17 aqui de Provérbios, escarnecedores 19, verso 29, e entendimento. Tudo isso Deus nos dá. Quando a gente busca, almeja andar com Deus, almeja fazer a vontade dele e andar nos seus caminhos certos. Amém? É isso que Deus está nos dando, a instrução espiritual nessa manhã. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Aqui o Senhor está o quê? Nos alertando nessa manhã. Amém? Ele está nos alertando através da sua palavra. No livro de Isaías, capítulo 50, verso 10 nessa manhã, capítulo 50, verso 10, ele diz assim: Quem há entre vós que tema a Deus e ouça a voz do seu servo? Quando andar em treva e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Ele está falando da confiança, ele fala dos perversos, fala que o nome dele é poderoso em Malaquias 1:11, fala da obediência e do temor de Deus. Malaquias capítulo 3, verso 16. Amém? Quem há entre vós que tema a Deus e ouça a voz do seu servo? Ninguém nos dias de hoje. Ninguém quer ouvir a voz do servo de Deus. Ninguém quer ouvir a voz do profeta. Preferem fazer toda a sua imundície, preferem fazer toda a sua vontade e depois estão lá pedindo oração. Estão mandando mensagem: ora por mim porque eu estou passando por luta, ora por mim que eu estou passando por dificuldade, ora por mim que eu estou aquilo. Mas não quis ouvir a voz de Deus. Tapou os ouvidos, se fez de surdo. E aí Deus está contra ti. O próprio Deus está testemunhando nessa manhã contra aqueles que negam em ouvir a sua palavra. Mas para ouvir musicão do mundo, tá tudo certo. Para ouvir imundície, tá tudo certo. Para contar piada mundana e levar uma vida podre, tá tudo certo. Mas ouvir a voz de Deus não quer ouvir. Quer ouvir os desejos da carne, a vontade. Para que eu vou servir Deus se eu tenho que abandonar meus desejos, se eu tenho que abandonar os meus pecados? Eu não quero fazer mais isso nem aquilo. Mas eu quero fazer a vontade o quê? Da minha carne, não a vontade de Deus. A pessoa pensa assim nessa manhã. Olha o pensamento do mundo como está. O Espírito Santo revelando nessa manhã. Eu quero fazer a minha vontade e não a de Deus. É triste. É triste o Espírito Santo revelar que muitos estão nessa situação. Querem fazer a sua vontade e não a de Deus nessa manhã. É triste. É muito triste isso mesmo. Em Provérbios capítulo 5, nessa manhã, estamos falando de instrução espiritual. Capítulo 5, verso 12, ele diz: dirás como odiei a disciplina. Aqui ele fala da reprovação desprezada. No capítulo 10, verso 17 também de Provérbios, ele diz: o caminho para a vida é de quem guarda a disciplina, mas o que abandona a correção erra. Verso 18: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é insensato. Verso 19: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Verso 20: prata escolhida, né? E a língua do justo, mas o coração do ímpio é de pouco valor. Verso 21: o lábio do justo apacenta a muitos, mas por falta de entendimento morrem os tolos. Verso 22: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Verso 23: o divertimento é para o tolo praticar iniquidade, mas para o homem entendido é ser sábio. E verso 24: o temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo Deus o cumprirá. Nessa manhã. Amém? Então essas são as instruções que Deus nos deu nessa manhã.
através da sua palavra. Instrução espiritual. A instrução é para nós andarmos no caminho do Senhor e não andar na vontade do diabo, mas sim na vontade de Deus. Amém? Não seja tolo, não seja um ignorante espiritual e muito menos um burro. Peça entendimento, peça conhecimento, peça sabedoria nas suas orações que Deus vai lhe dar. Eu quero mandar um forte abraço a todos os nossos irmãos em Santa Maria, também aos nossos irmãos na Argentina, irmão Elias e Rosa Riquelme, a toda a sua família. Amém? Lá em Blumenau, nosso irmão Derli, irmã Maria e toda a família. Lá no Paquistão, também nessa manhã, ao pastor Sardar, toda a sua equipe no Paquistão. Adriano Bitoni em Moçambique. Nossa irmã Joana, também em Moçambique, um forte abraço. Calixto, Mike Malunga no Malau e aos demais irmãos que assistem. Olha só que interessante, eu estou com 70 irmãos que me assistem lá no YouTube. Favor de se inscrever, deixa um like para o canal crescer e enviar no momento que eu solto, né, as pregações, porque tem umas pregações que são somente aqui para o Face e tem outras que são só lá para o YouTube, tá bem? Então nunca é a mesma pregação. A pregação que é feita aqui é para o povo, já que já é conhecido, e as outras que eu solto são bem diferentes, por isso que eu compartilho com vocês, amém? Então peço que você se inscreva no canal do YouTube, dá um joinha lá, deixa o teu like para que se expanda cada vez mais o canal, venha crescer como esse. Hoje estamos quase com 40 mil nesse canal, amém? Já cheguei à Índia agora pela manhã, né? Recebi um convite de lá, quer dizer que eu já estou dentro da Índia levando a mensagem através dessa pessoa, que são mais de 400 pessoas que estão também ouvindo a mesma palavra que você está ouvindo agora aqui no Brasil. Eles estão ouvindo lá na Índia nesse exato momento, mas no idioma deles, amém? O bom de se fazer streaming, tanto no Facebook como no YouTube ou Instagram, que eles recebem na sua língua, amém? Nós estamos espalhando o Evangelho através desses canais, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nosso Deus, que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa era a palavra, pequena e curta nessa manhã, a instrução espiritual para cada um de nós. Procure analisar e estudar a palavra e ver, né, aonde você está errando espiritualmente falando, amém? Que Deus abençoe, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus.